Vinde, Vai. Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei Fiéis, neles o fogo do dei vosso neles amor. o vosso amor. Enviai o Enviai o vosso vosso Espírito Espírito e e tudo tudo será será criado criado. e renovareis a Renovareis face a da terra. face da terra. Oremos. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos Os vossos corações fiéis dos vossos fiéis com a com luz do a luz Espírito Santo, do Espírito fazei que Santo. apreciemos retamente todas as coisas, Todas as segundo o coisas mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Agora vamos desligar que está dando um monte de interferência, né? Não sei por quê. Eu não posso desligar. Então, saí eu daqui. Estou voltando, gente. Como nós já tínhamos falado, hoje é o último dia, né, da terceira semana. Estou tendo um probleminha aqui de conexão. Só um instantinho. Voltou aqui. Então, hoje nós vamos falamos a semana inteira a respeito da luxúria e da castidade, né? Começamos com os pensamentos maus, fomos para a ira e para... Me ajuda, Carol? Você falou da ira e da... A ira e paciência, e teve a gula e temperança, que foi o primeiro. Hoje eu estou sem o caderninho, porque hoje eu vou ler aqui diretamente. A gula e a temperança, que a Luiz falou. Carol falou sobre a ira e a paciência e luxúria e castidade nessa terceira semana. A quarta semana começa na segunda-feira, vamos aguardar que estejamos todos aqui, inclusive a Luísa, para fazer as considerações que forem necessárias. Nesses 2 últimos dias eu falei sobre os olhos, né? Os bons e os maus olhos, e sobre os olhos baixos, né? Como é que ele chama? Eu acho tão gente, hoje eu tô péssima. A preocupação. Estar sempre com os olhos voltados para as coisas de baixo, né? Não fitar outras pessoas, olhos de misericórdia, né? Misericórdia é a palavra que ele diz, não. E aí eu entrei com assuntos relativos a Nossa Senhora, a Jesus Cristo, a Bíblia, né? Conforme o Espírito Santo ia indicando, e eu fui discorrendo, está gravado, quem quiser pode voltar lá no YouTube e se aprofundar mais. O nome da pregação, ontem eu falei que eu me baseei no Moisés Rocha, que é o fundador da comunidade Filhos de João Batista. Ele tem uma pregação muito bonita sobre salvação e pecado, e ele esteve no Acorda Brasil de Minas Gerais, no mês de agosto. E hoje nós vamos falar sobre os remédios retirados do combate espiritual contra os 7 pecados capitais. Estamos falando dos 7 pecados, né? E trabalhando as nossas virtudes. Os 7 pecados enunciados por São Boaventura, que foi bispo e doutor da igreja. Então, os remédios contra a luxúria hoje está sendo lido, tá bom? Eu não posso deixar de ler, porque é o que ele falou e eu não posso mudar. Primeiro remédio, humilhar-se a si mesmo, reconhecer a própria fragilidade e recorrer à misericórdia divina. Tudo que nós falamos, né, que temos vindo falado esses dias todos, aquilo que exalta não chega a lugar nenhum, o que se humilha a Deus honra,
E o primeiro remédio. Então, contra a luxúria, devemos nos humilhar e reconhecer nossa fragilidade e recorrer à misericórdia divina. Ele diz que contra tal vício, o combate é longo e penoso, ou melhor, somos fracos diante dele, reduzidos às nossas próprias forças. Eis porque o remédio radical, segundo Santo Agostinho, em inúmeros lugares onde ele trata da continência, no livro de suas confissões, segundo outros santos, o remédio capital é humilhar vosso coração, reconhecer sua própria fragilidade e recorrer à misericórdia divina. Repetindo, né? Ele se repete, mas está escrito, temos que ler. Segundo remédio é a contrição do coração, a prece frequente, a meditação contínua da morte, do inferno, de outros tópicos semelhantes. Então, temos que... ele diz, há também outros remédios que contribuem a afastar a luxúria da alma, que são a contrição do coração, termos o coração contrito, sempre voltado para Deus, né? Fazer preces frequentes, a meditação contínua. Ele fala da meditação da morte, mas não é pensar na morte, é pensar que todos nós estamos aqui de passagem e que vamos voltar ao Pai um dia, que temos que nos preparar para não cairmos em tentação. Estamos falando da luxúria, não cairmos na luxúria e sermos levados diretamente ao inferno, né? Perdermos a nossa alma. E outros tópicos semelhantes. E a razão, vós as compreendeis pelo que foi dito sobre a gula. O que falamos sobre a gula, que é levado a um sentimento que se deixa dominar, também é válido para a luxúria, né? Um mau pensamento começa nos olhos, se atingir o coração, vai para o ato final, e não devemos permitir que isso aconteça. É daqui para cima. O terceiro remédio, prontidão a reprimir toda afeição perversa ou pensamento mau, substituindo-os por pensamentos piedosos e santos. Desejo do mesmo, pensamentos santos e santos desejos. Então, substituir os pensamentos maus por pensamentos piedosos e santos desejos, e não desejos da carne e da humanidade. Do mesmo modo, a prontidão a reprimir toda afeição perversa, todo pensamento mau, o que se faz substituindo-se por pensamentos piedosos e santos desejos. Desejar o mal, mentir, falar do próximo, desejar o próximo. Então, todas as vezes que isso nos aparecer, vamos ter pensamentos, buscar pensamentos piedosos, e os desejos, reprimi-los pela beleza da própria natureza humana, pela beleza de uma flor. Buscar santos desejos, desejar estar em paz, desejar ler bons livros, ver bons filmes, substituí-los para que não possamos dar vazão a essa luxúria. Quarto remédio, a abstinência de carne, o jejum e o trabalho, que impede divagações múltiplas. Ainda é preciso colocar, em meio aos remédios contra a luxúria, a abstinência da carne, o jejum, mas, sobretudo, um jejum igual e moderado, e o trabalho de mãos que impeça as divagações múltiplas do nosso coração. A abstinência de carne é o jejum que é praticado, né? O jejum em si, que pode ser de várias maneiras, mas
tudo isso de forma ponderada, de forma moderada, porque todo excesso pode levar ao pecado. E aí podemos incorrer, seja darmos brecha para a luxúria, para outros tipos de desejo. E os trabalhos também, né? Acabei de falar do trabalho exagerado, trabalho que ocupe as mãos e o pensamento e impeça as divagações, o olhar com maus olhos, o olhar de cobiça, o olhar de desejo, o olhar de possuir o que o outro tem, né? A inveja. Enfim, tudo isso que sabemos que já discorremos que são os pecados. Muito remédio, guarda constante de nossos sentidos, fuga de toda familiaridade e sociedade com pessoas de outro sexo, e a resolução de não ficar só ou conversar a sós com o sexo oposto, especialmente em um lugar remoto, se não há matrimônio ou relação familiar. Eu teria algumas restrições que hoje em dia nem sempre a gente pode estar só, né? Exigem ocasiões que a gente tem que guardar a castidade, sim, a luxúria, sim, mas tudo isso está voltado para o nosso interior. Os olhos bons enxergam coisas boas, os olhos maus enxergam coisas más e levam outros a pecarem também. Então as intenções, de boas intenções, o inferno está cheio, como já se dizia, e o que nós temos que fazer? Estar unido, sempre unido a Jesus, ter o amor puro no coração, clamar a Santíssima Virgem, a Virgem das Virgens, estar em comunhão com os ritos sagrados, confissão, comunhão, orações, jejuns e tudo aquilo que nós temos visto durante esta semana. E assim nós terminamos de falar a respeito da luxúria e da castidade, nem contra nem a favor, só exaltando os dois pontos que devemos, os olhos são o espelho da alma, o que entra pelos olhos, pelo pensamento, não deve chegar ao coração e não deve ser consumado aquilo que for mal, passando pela nossa vontade. Já fomos libertos, já fomos salvos pelo sangue de Jesus na cruz, que nos salvou de todo pecado. Podemos recorrer à Virgem Santíssima sempre pura, pedindo a intercessão dela, e da milícia celeste, tendo junto a Nossa Senhora São Miguel Arcanjo, que vem nos libertar de todo mal e fazer o combate junto conosco daquilo que incorre na nossa perda da castidade e da luxúria. A todos os outros pontos negativos que vemos, que estamos trabalhando para podermos chegar mais próximo à vontade de Deus e daquilo que Ele quer para a nossa vida. É tudo um exercício, é tudo um processo, temos que estar sempre unidos em oração, temos que, quando dois ou mais estão unidos, Deus está presente, buscar a igreja, que é a casa de Deus, erigida sobre a figura de Pedro. A primeira missa foi constituída lá antes da entrega de Jesus, né? Quando ele partiu o pão e o vinho e foi traído. Até ali, naquele primeiro momento sagrado, houve traições, mas nesse decorrer, principalmente nos últimos dias, vimos que saiu sangue e água de seu coração. O sangue que remiu a humanidade, o sangue do Cordeiro imolado e que jorrou água, a água do Espírito Santo, que vem nos orientar e nos fazer já vencedores na cruz de Cristo. Somos vencedores, basta querermos. Venceremos as más inclinações, venceremos os pecados, as tentações,
teremos discernimento, sabedoria, invocando a Santíssima Trindade, para podermos continuar nessa batalha que Deus nos deu, nessa vida de santificação. Porque o final já é a vitória. Basta termos fé e fazermos aquilo que Ele nos pediu. Amém? Amém. Alguém mais tem alguma coisa a dizer? Está aí para ser lido os remédios, né? Já temos falado constantemente sobre todos eles, já temos nos adentrado. Já dei aí um materialzinho para quem quiser ouvir, tá no YouTube, tá? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Ladainha de São Miguel Arcanjo, Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas
Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos, por intercessão de São Miguel, a sabedoria que nos ensina a ajustar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.